Talvez você não entendeu o que está acontecendo, mas este possa ser o editorial mais importante de todo o mês de dezembro, no final do ano. Você não entende que no Supremo Tribunal Federal já há uma desesperança em relação à população que não vê medidas produtivas ou posicionamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que agradem, né, a grande parte dos brasileiros. Hoje, o terrivelmente evangélico, o ministro André Mendonça, ele se posicionou contra os demais 10 ministros do Supremo. E você pode achar, não, mas é só 1 contra 11. Não. Tem muito a ver com 2026, tem muito a ver com TSE em 2026, e a gente vai falar sobre isso. Inclusive, o próprio Bolsonaro se manifestou sobre o que o André Mendonça falou. Foi bom, talvez o posicionamento mais importante deste final de ano. Outro ponto que você não está entendendo o que está acontecendo. Literalmente, o governo Lula acabou, derreteu. Você não entende que a pauta mais importante para o governo Lula é o arcabouço fiscal, é acabar a sangria desenfreada lulopetista que está destruindo a economia do Brasil. Mas o governo Lula está tão ruim que a própria base do governo Lula, aliados de longa data do governo, deputados do governo, votaram contra o governo Lula e derrubaram pedaços do pacote fiscal do Haddad. Meu irmão, o negócio está tenso para o governo Lula, o governo já acabou. Não é à toa que o Lula colocou as barbas de molho, né? Está enclausurado ali por 30 dias, ninguém vê falar do cara, teve um negócio na cabeça ali, saiu, né? Pegou mal. Nossa, então o Lula está morrendo, a situação dele está grave. Não, ele saiu, se mostrou, deu um duplo triste carpado, deu uns mortais lá, jogou bola e mostrou, eu tô bem, tá? Levantou questionamentos sobre a operação do Lula e de repente, só de repente, ele volta a assumir no pior momento da gestão Lula, onde até os aliados querem a cabeça do Lula. Tá tenso, e eu vou te explicar tudo isso aqui. Então não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra caramba, você não paga nada de se inscrever no canal, você só ajuda a gente que tá trazendo informação aqui de relevância e correndo risco em trazer informação verdadeira para vocês, porque hoje é crime falar a verdade. Outro ponto é que se você não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, tá na hora, viu? Tá na hora de você começar a entender um pouquinho mais sobre investimentos, sobre como isso funciona. Bom, mas enfim, você está aqui por causa das notícias que vão surgir aí. Vamos começar com essa aqui, ó. Adivinha quem publicou? Sim, o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Publicou, não falou nada, só publicou. Mendonça pede vista e suspende julgamento sobre regulação das redes sociais. O STF analisa a constitucionalidade do artigo 19 do chamado Marco Civil da Internet. O assunto volta à pauta só em 2025, ainda sem data. É comum alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pedirem vistas de processo e segurar isso por muito tempo, enrolar esse processo por muito tempo. O Mendonça pediu vista. Pode deixar, e ele tem esse poder, a não ser que mais uma vez 10 ministros do STF resolvam atropelá-lo, e segurar até 2026. E aí já houve sinais de que o STF demonstra uma certa fraqueza, né, sobre esse assunto da regulação das redes sociais. Tanto é que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que ficava ali, porque nós vamos regulamentar, já recuou, e eu já vou mostrar para vocês um pouquinho, né? O André Mendonça virou hominho nessa aqui, na sala, pediu vista da ação, falou, não é assim que funciona, não vai censurar tão fácil assim não, escuta. Ou seja, eu talvez até faria uma distinção nessa questão, até porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra, muitas das vezes. Então, acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum, seja extremamente injusto, mas talvez a um político
em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Não é talvez o ideal dos mundos, mas acho que a democracia tem ela se enriquece também pelas críticas ácidas e até mesmo injustas que as pessoas públicas estão sujeitas. E razão pela qual, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada. Porque nós estaríamos, em alguma medida, talvez cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos, né? Falta do desconhecimento, falta talvez de uma irracionalidade, uma série de elementos. E eu antecipo, em função disso, essa matéria tem me inquietado bastante. Eu já compartilhei isso com Vossa Excelência. Antecipo aqui um pedido de vista para amadurecer melhor essas várias vertentes e estudo até de direito comparado mais profundo em relação a essa temática, até para que facilite não só a continuidade do julgamento, mas até o gerenciamento por Vossa Excelência da condução do processo. Rapaz, você não entendeu. Ele falou, não, vocês estão querendo censurar todo mundo, isso está me inquietando e não está me agradando. É isso que ele falou, com palavras fáceis. Só que assim, que diferença do voto dele e do voto fraco do ministro Dias Toffoli, que falou que jogar alguém da ponte é liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, né? Mas o que se parece é que há uma pressão popular grande que está dando resultado. Matéria do R7, Barroso pede que o Congresso discipline as redes sociais e crie um órgão regulador independente. Ora, até pouco tempo atrás eles estavam batendo no peito e falando, olha, se você, Congresso, não fizer, eu faço porque eu mando em você. Alguma coisa mudou para ele, não, gente, não deixa a gente fazer, não. Faz vocês, Congresso, porque vai causar um atrito, vai causar um conflito. E agora, o que eles vão fazer? Passar por cima do regimento interno? Arrancar da mão do Mendonça no tapa? Pois é. E se o Mendonça quiser segurar isso aí até 2026? Então, assim, é interessante a gente lembrar, né, que o jogo ficou, assim, um pouco pareado com essa medida do André Mendonça. É um alento, né, uma luz no fim do túnel. E aí algumas pessoas, algumas figuras, né, manifestaram. O Caporeso falou, ó, passo importante na luta contra a censura. Concordo em número, gênero e grau. O Vitor Hugo, tudo vai dar certo. 2026 é logo ali, volta Bolsonaro. E aí, enfim, né, tem muita coisa que começa a chamar atenção. Alguns colocaram aqui, ainda tem juiz em Berlim, né? Ou seja, foi um alento, né? De certa forma, um alento saber que ainda existe alguém que tá agindo, né, da maneira certa ali dentro. E aí não foi só isso, não. Foi no Congresso também. Olha isso aqui. Urgente. A Câmara aprova o fim do DPVAT 7 meses após a recriação do seguro obrigatório. PT derretendo, Brasil feliz de novo. Foi o Rubinho que publicou isso aqui. Vou até colocar o comentário. Vitória, fim do DPVAT. Garantido. A Câmara dos Deputados aprovou a revogação do SPVAT, recriado pelo governo Lula, como substitutivo do DPVAT, que seria cobrado a partir do próximo ano. Essa decisão representa uma grande vitória para o povo, aliviando o bolso dos brasileiros. Ou seja, o Lula prometeu reduzir os gastos. O que ele entregou? Aumento de cobrança. Opa, não vou reduzir os gastos, só vou te sangrar um pouco mais. E o DPVAT era uma dessas. O relator do caso, que é o deputado que ia tomar conta, ele apresentou uma emenda, né, falando, não, nós vamos tirar o DPVAT. O líder do governo, José Guimarães, né, chegou e falou, não. O governo precisa desse dinheiro, afinal, os ministérios e os aliados do Lula, os companheiros, não vão se sustentar sozinhos. A gente precisa sangrar o povo. Retirou a emenda por ordem, né, do governo. O líder do governo retirou a emenda por ordem. Aí o que eles fizeram? Apresentaram uma emenda que se chama emenda aglutinativa.
alguns deputados da oposição apresentaram uma emenda e falaram: nananina, não. Você tirou, nós vamos pôr de novo. Vai colocar e vota essa emenda aglutinativa. Vai colocar de volta sim. Só que para colocar eles precisavam de 170 assinaturas. E só a oposição não tem. Eu posso te contar um segredo? A galera do Lula veio e falou: não, nós vamos votar contra o governo. Aí veio todo mundo que era do PT, do PSOL, todo mundo que é da base do Lula, falou: nós não vamos sangrar mais o povo, porque isso vai pegar mal lá em 2026 nas eleições, eles vão jogar na nossa cara. Aí todo mundo votou contra, só 16 pessoas do PT votaram a favor do governo. O resto, pau no governo. É para aplaudir de pé, irmão, né? Lula tá derretendo. Tá? Até esse negócio do DPVAT já começou a derrubar o Lula. Mas não para por aí, não. Tá? Figuras muito conhecidas do PT, como a Maria do Rosário, articularam uma derrubada, um puxão de tapete do governo Lula. Deixa eu contar para vocês. O tal do ajuste fiscal do Lula é uma sacanagem, é o grosso entrando no coitado mais pobre. Atingiu o BPC, atingiu Bolsa Família, atingiu todo mundo. E aí a Maria do Rosário, ela articulou, né, junto com outros deputados, a derrubada de parte do arcabouço fiscal do Lula, ferrando ainda mais o governo Lula. Escuta aqui, a parte do BPC, ela falou: o relatório do PL garante o direito à dignidade, ou seja, recuou, né? O governo recuou. Estou voltando aqui para o plenário já com o relatório na mão que trata do BPC e quero compartilhar com vocês que as mudanças são muito significativas. Agora, com o relatório do Isnaldo, caiu a ideia de contar pessoas que não moram dentro da mesma casa, da mesma residência, mesmo que façam auxílio financeiro eventual. Não tem isso. Vamos lá. Vou colocar só esse trecho para vocês entenderem. Vocês viram ela falando: não, caiu, não tem isso, acabou. Você só não entendeu o contexto, tá? Caiu um projeto do governo, que o governo mandou para reduzir os gastos, não com o pessoal do governo, mas reduzir os gastos com o pessoal do BPC. E ela, que é uma aliada de longa data do governo, derrubou, né? Comemorando a derrubada. É o Lula derretendo, é o governo mostrando que não tem nada, e até a própria base do governo está se virando contra ele. E aí eu acho que se você me segue, é pela minha sinceridade. Eu sei que tem uma aversão muito grande de muitos de vocês a Maria do Rosário, mas eu tenho que abrir um adendo aqui. Ela é uma pessoa que sempre, né, me recebeu muito bem lá em Brasília quando eu precisei fazer as pautas pelas pessoas com deficiência e pelos aposentados. Eu trabalhava muito quanto a isso, né? E olha só, você que fica aí brigando, se degladiando, sem observar as propostas e não os fatos, é interessante você observar uma coisa. Eu tinha um projeto que era em conjunto com o capitão Alberto Neto, vice-líder do governo Bolsonaro. Eu apresentei a minuta, ele apresentou o projeto. E a gente precisava de assinaturas. Ele me levou até a Maria do Rosário, vice-líder do capitão do Bolsonaro, porque precisava de votos. Você não tem noção da educação que a Maria do Rosário deu, né? E aqui ela está agindo como se fosse alguém da oposição, falando: opa, entre o pessoal do BPC, os deficientes e os idosos e o governo Lula, desculpa aí, mas eu não vou trair a minha classe, que eu dependo deles também e dos votos. Então, Maria do Rosário talvez esteja pensando nos votos, não importa, mas fez o certo. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar: não, eu sou radical, ela é a Maria do Rosário. Tem problemas, eu não votaria nela, mas eu não posso ser hipócrita, não faz parte da minha índole e do meu papel, tá? Então, sempre me recebeu muito bem, eu não serei trair aqui, depois de precisar da ajuda dela para ajudar as pessoas com deficiência, chegar aqui e falar mal dela não é a minha índole, tá? Mas se ela errar, se ela fizer errado com algum projeto, não tenha dúvidas que eu vou falar mal do projeto. Mas vamos lá. Depois de tudo isso, o que acontece? Acontece que o governo pimba na gorduchinha. Tá maluco. Por quê? Porque o Banco Central, ele tem o papel, né, de simplesmente regular as relações de governo
para conseguir segurar a inflação. E o Banco Central se tornou independente durante a gestão Bolsonaro. O que acontece? Sempre uma narrativa, né? O PT agora vem com a narrativa de que, olha, tá vendo, o Banco Central independente não é tão bom assim. Olha a inflação estourando. Olha os dólares como estão. Tá, o que eles não falam, ou melhor, o que eles mentem para você é o seguinte: nada, nem ninguém consegue controlar um governo perdulário. Se o Banco Central não fosse independente, porque na época da gestão Bolsonaro, o dólar, depois da pandemia, acabou tendo redução. Reduziu. Se não fosse isso, hoje o dólar já estava a R$8, levando em consideração a gestão do governo. E o que o Banco Central está fazendo? Vendendo dólares para tentar regular a moeda. E olha isso, depois de já ter vendido bilhões, não deu certo. O Banco Central anuncia leilão de dólares à vista de até 3 bilhões de dólares. Cara, estou falando de mais de 15 bilhões de reais. Tá? É muita grana. 3 bilhões de dólares. É muita grana. Eu estou falando de quase 15 bilhões de reais que ele vai jogar no mercado. Mais de 15 bilhões, quase 17, 18. Para jogar no mercado, para falar, acalma o dólar. Nós vamos tirar das nossas reservas cambiais e vamos jogar para o dólar. Né? Jogar aí o dólar para vocês comprar à vista. E nem isso está resolvendo. E aí, qual que é o grande problema aqui? Né? O grande problema é que ao fazer isto, é uma faca de 2 legumes. Tá? Por que é uma faca de 2 gumes? Pelo seguinte, se o Banco Central acerta, o dólar vai reduzir. Se o mercado fala, não, tá certo. Se o governo Lula tá vendo o Banco Central liberar dólares, não tá atacando, talvez ele seja mais prudente. Controla o dólar. Cair jamais, mas controla o dólar ali no seu 6,30. Agora, se o mercado sentir o cheiro de cachaça e falar, o Lula tá ali perto, não vai dar certo. O Lula começou a atacar o Banco Central, tá atacando a taxa de juros, tá reclamando. O dólar vai estourar, porque aí eles vão falar, agora azedou de vez, nem o Banco Central dá conta mais de segurar o Lula. Então, fuja, corra para ver o que acontece, né? Corre. Então, essa notícia de que o Banco Central liberou mais dólares é uma granada que explode e você não sabe para onde que os estilhaços vão. E aí tem aqui, né, um detalhe. A galera da Globo News, né, estão mentindo na cara dura, descaradamente, falando, olha, há uma especulação econômica. Uma especulação de que um perfil de 3.000 seguidores, 3.500 seguidores, conseguiu causar esse rebuliço todo no mercado. Balela. Um monte de economistas estão desmentindo eles. E aí, olha só que interessante, olha que top. Teve um cara, economista, que foi na Globo News e falou verdade na cara do pessoal. E aí, né, a Daniela Lima, cara, é tão militante que ela foi desmentida na cara dura com esse discurso de que foi um perfilzinho de direita ou de esquerda, porque os discursos eram de esquerda, que fez isso aí. Cara, a hora que o cara desmentiu ela, fechou a cara, virou as costas, ou seja, mostra nitidamente a militância. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa, então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então, acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos.
Então, eu acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Você tá doido? O cara falou na cara dura, vocês estão mentindo. O negócio é que o governo tá arrebentando o país, o povo tá fugindo, tá com medo. Ano que vem é a preparação para já entrar num ano eleitoral, onde um governo gastador vai gastar mais ainda. Lascou-se. Lascou-se, né? Lembra até do Luva de Pedreiro. Receba, né? Para Daniela Lima, ou seja, falou na cara dura, ó, vocês estão espalhando fake news. Devia ir pro inquérito das fake news, né? Mentiu na cara dura. Mas a Globo já tá acostumada. Mas foi só essa hora que tomou uma latada? Não. Calma que o negócio não é assim, não. Vocês pediram amor, receba, né? Tem mais. Outro economista lapou a verdade na cara da Bobo News, da Globo News. Falou na lata. O governo é um caos. Não vale uma nota de R$3 quando o assunto é economia. Então, escuta outro economista falando, né? Talvez você fale, mas o Santos só é MBA em economia, ele não entende nada não. Vamos pôr um economista de verdade. Então vamos ouvir um economista de verdade. Muito provavelmente a Selic vai ter que ir até 15 ou até 15,5. O mercado hoje já botou 16 e os quebrados. Hoje teve uma questão importantíssima que tem muito a ver com essa questão da dominância fiscal, Gustavo, que foi o Tesouro. O Tesouro não fez o leilão que ele normalmente faz. Isso mostra que o ambiente de negócios, né, no mercado de taxa de juros, ele está absolutamente disfuncional. Não é só o dólar. Então, olha o que ela acabou de explicar. Não é só o dólar. O ambiente de negócio aqui no Brasil está totalmente disfuncional. E isso acontece porque perda de credibilidade. Se nem a turma do governo acredita mais no governo, tomaram, papudos. Tomaram. E aí, a turma da Faria Lima agora está sendo ameaçada de ser incluída no inquérito de 8 de janeiro. Você tem noção? Quer dizer, não no inquérito do 8 de janeiro, de ser tratada como o pessoal do 8 de janeiro. Imagina aquela galerinha da Faria Lima de sapatênis, coletinho, né, sendo levado a 17 anos de cadeia porque questionou o governo Lula porque a economia tá uma bosta. Desculpa a palavra. O que o Tesouro fez? Ele recuou e ele fez um leilão de compra e venda de títulos para dar liquidez e mesmo assim foi pequenininho, foi só 10% daquilo que se imaginava. Então, diante deste quadro, só há uma saída para nós. Precisamos de fiscal muito, muito forte. Uma sinalização de todos. É preciso que o país se una em relação a essa questão fiscal. Porque, do contrário, com esse dólar indo a 6,25, como está hoje, isso certamente baterá na inflação. Seria muita inocência imaginar que essa maxi desvalorização que ocorreu na nossa moeda, porque esse ano, Gustavo, o real se desvalorizou em 30%, isso é uma maxi desvalorização, a nossa bolsa está caindo em 10%, é uma das piores bolsas do mundo. Infelizmente, estamos diante de um processo que, se não revertermos imediatamente, e aí para isso precisamos sim dessa sinalização no lado fiscal, a gente vai para a antessala da dominância fiscal, e aí a situação vai ficar bem ruim. Vou resumir de novo, a gente tem que traduzir o economês para vocês. Ele falou mais ou menos o seguinte: se o Lula não parar de gastar e não mostrar que tem pelo menos um pingo de decência, todo mundo vai sair do Brasil, ninguém vai acreditar mais no Brasil. Ele acabou de falar aquilo que eu falei. Nem o Banco Central está conseguindo regularizar o problema. Ou seja, não é só o problema do dólar disparando. O dólar é um dos pontos. Mas o problema, o buraco, é muito mais embaixo do que você possa imaginar. E aí, né, é como um carro, né, uma Ferrari, que nosso Brasil não vem falar que o Brasil é uma Brasília, não. Tá? O Brasil é uma Brasília. Não, o Brasil é uma Ferrari. Ferrari. Só que entregou na mão de uma figura embriagada por natureza, descontrolada, que meteu o pé no acelerador rumo ao Porsche a 400 km por hora. O Porsche está chegando. Ou alguém tira o pé do acelerador e põe o pé no freio na gastança, ou o Porsche é logo ali. O problema é que geralmente numa pancada dessa,
Todo mundo que está dentro do carro vai se arrebentar. Mas geralmente o motorista é um dos primeiros a morrer. Então, coisa tá grave, tá tensa, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, né? Não sei se vocês perceberam de novo, mas uma vez eu tô doente, mas que merda, né? Gripado aqui para gravar vídeo para vocês, mas nem assim eu vou parar de gravar, né? O pessoal até questionou, ah, Sandro, você deixou um dia sem gravar. Eu fiquei meio baqueado, tá? Mas enfim, já me deram dica, ó, Sandro, faz um chazinho, me explicaram. E se você tem dica aí, cara, eu sou aberto a todos esses chás. Eu acredito muito mais na medicina da vovó do que nessa medicina atual aí. Então, se vocês tiverem dica aí, manda pra mim aí que vai ser sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Abraço. E daqui a pouquinho eu volto pra gente descer mais a lenha no governo, né? Vamos. O problema é que a gente bate no governo, uma pancada chega na gente, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.